Boa noite, galera. Então, hoje é a nossa primeira aula, Capoeira EAD, parte teórica. Essa semana eu preparei um material aí para educação infantil e para as famílias, né? Foi o primeiro vídeo, vai ter outros, né? Cada semana eu vou fazer um. E dessa parte teórica também para atender o ensino fundamental em diante, né? E esse trabalho é uma construção, né? Que é onde eu dou início aí, trago algumas provocações, contribuições também de algumas pesquisas, né? Mas é muito mais uma construção coletiva, que é onde os alunos vão me trazer dúvidas e eu vou postar depois esse vídeo também no YouTube, né? Quem quiser colaborar lá, fazer perguntas, questionar, como é o primeiro vídeo também, então pode ser que às vezes a gente dá uma deslizada aí, mas os slides estão bem simplificados aí, fácil para entender. Então, vamos lá. Essa aí foi a nossa apresentação, né? Aula de capoeira. Então, aqui o próximo slide é o slide apresentação. O professor de capoeira poderá propor diversas atividades aos alunos, como a pesquisa sobre a origem da capoeira e a análise do dossiê e inventário para o registro e salvaguarda da capoeira como patrimônio cultural do Brasil, elaborado em 2007 pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Essa primeira parte aqui é importante, né? Onde eu coloco a questão do professor de capoeira, né? Que ele, nas suas aulas também, além da parte prática, a parte da musicalidade, o contato que os alunos têm com os instrumentos e algumas músicas que traz também contexto histórico da capoeira. Tem essa parte de pesquisa, porque a capoeira é afro-brasileira, trazida por africanos, teve contribuições também indígenas e europeias também, né? Mas a luta, a capoeira, a base dela, a luta, foi utilizado pelos escravizados para se libertar, né, contra o opressor, contra a escravidão, e hoje também é uma ferramenta de inclusão social e de luta contra as desigualdades, né? Então hoje muitos educadores de capoeira, professores, estão ingressando na universidade, né, para aprender outras formas de saberes, como escrever, como pesquisar. No meu caso, eu estou fazendo licenciatura em História, então no futuro eu quero me aventurar nessa parte de historiador de capoeira, sendo que até o momento não conheço ninguém que, que trabalhe somente com a capoeira, no caso, historiador de capoeira, né? Mas eu tenho certeza que na minha cidade, Viamão, Rio Grande do Sul, eu sou o único, né? Inclusive na universidade também, onde eu faço curso de licenciatura, também sou o único da, da parte da licenciatura em História. Tem outras áreas, né? A maioria do pessoal vai para educação física, pedagogia, sociologia, né? Ah, até mesmo filosofia, mas na parte aí da licenciatura em História, né, são poucos que ingressam nessa licenciatura, tá? Então vamos passar para o próximo item aqui. Na disciplina História, o professor deve fazer a interdisciplinaridade, desenvolvendo conteúdos que abordem a capoeira nos períodos históricos, colônia, império, Primeira República, Era Vargas aos dias atuais, geralmente trabalhados no segundo e terceiro anos do ensino médio. Né? Esse item aqui é específico, né? Às vezes o professor de história, né? Que hoje a gente já sabe que já tem já a história da capoeira nos livros didáticos, né? Na época que eu era adolescente, né? E não tive esse conteúdo, né? Se falava pouco, inclusive, da história da África, né? Então era muito mais a história greco-romana, né? Da antiguidade. E quando se falava da África era só a Egito Antigo, pouca coisa também, então não se aprofundava. Mas então vamos avançando aqui. É, mas além desse conteúdo, esse material que eu vou disponibilizar aqui para o pessoal, né, ele pode ser usado para todas as idades, né? Vai depender do que o professor quer trabalhar, né, no que ele especificamente ele vai pegar aqui de cada slide de pesquisa, como vai trabalhar, né? Mas o ensino fundamental, médio em diante, né?
E na educação infantil, claro, a abordagem, a linguagem é outra, né? Para trabalhar a história da capoeira com a criançada, né? Tem que ser maneira lúdica, tem muito livro infantil, infanto-juvenil, para fazer a hora do conto, inclusive. E a capoeira, né, por ser uma cultura afro-brasileira, ela por muito tempo foi transmitida pela oralidade, né? Então, a gente sabe que os afro-brasileiros demorou para ter acesso, né, ao ensino, né, até mesmo o período aí da ditadura militar, existiam ainda muitos analfabetos, né, e semi-analfabetos, que o semi-analfabeto muitas vezes é aquele que só sabia escrever o nome, né? Mas, né, vamos avançar aqui para o próximo tópico aqui, mas fica também a provocação, tanto pro professor de capoeira, né, que ele consegue ampliar, né, porque daí, de acordo com a turma que ele está trabalhando, a forma de aula que ele está construindo, ele tem uma liberdade maior para desenvolver a atividade dele, né, que no caso se chama o ensino não formal, né, que a capoeira ela é vista dessa forma. Já o ensino formal, né, principalmente na disciplina de história, né, daí tem a questão de respeitar aí, ó, a base nacional comum, curricular comum, e os PCNs, né, e a questão de fazer a interdisciplina, né, que a história ela trabalha direto aí com todas as outras disciplinas. Então vai depender muito da forma que o professor vai trabalhar o conteúdo dele. Então aqui o período aqui da colonização, né, de 1530 a 1822. Esse período aí é o período já da escravidão africana, né, e a participação, né, da cultura africana no Brasil e no Brasil colonial. Vai aparecer aqui o termo Brasil colonial, Brasil império, enfim, mas a gente só para nível aí de conhecimento, né, até a questão aí da independência não se falava em Brasil, era a colônia, Império Português, né? Então o Brasil era a colônia do Império Português, que no caso era, a gente fala América Portuguesa, e tinha o outro lado, né, que é a América Espanhola. No caso aqui, hoje o estado do Rio Grande do Sul, onde eu estou, fazia parte da América Espanhola, né, do Império Espanhol. Mas mais além a gente pode trabalhar esses assuntos aí, se aprofundar mais. Brasil Império, né? Então ele tem três divisões, né? Que é o primeiro reinado de 1822, 1831, período regencial de 1831, 1840 e o segundo reinado de 1840 a 1889. Aí agora a gente já vai trabalhar já a República, né? Então esqueci também de falar inicialmente ao pessoal que volta e meia eu vou estar falando do século tal, a década tal. Então, como é que a gente trabalha a questão do século, né? Um exemplo, quando os portugueses chegaram nessas terras, né, que também é polêmico o termo descobrimento, porque o Brasil não foi descoberto, que tinha aqui habitantes, né, os povos originários, mas no livro didático vai estar lá descobrimento do Brasil, tá? Mas no caso a América Portuguesa, do Império Português. Em 1500, no caso século XV. Se ele tivesse chegado em 1501, século XVI. Né? Então, o período da colonização vai do século XVI até o século XIX. Tá? E o Brasil Império, né, entre aspas, Brasil Império, né, ele vai do século XIX, né, até o finzinho ali quase chegando na realidade ali já século XX, tá? Finalzinho ali. Então, aqui de novo, então voltando lá, o primeiro reinado em 1822 a 1861, período regencial de 1861 a 1840 e o segundo reinado 1840 e 1889, tá? Então, século XIX, né? Continua esse século XIX, tá? Já a República, sim, daí a República na República aqui a gente tem a Primeira República, 1889 e 1930. Aí sim, aí é século XIX, né? E já avançando já para o século XX, que é o período da Era Vargas, tá?
os primeiros 30 anos ali da era Vargas. E depois, logo em seguida, de 1930 a 1937, a gente tem o governo provisório e constitucional de Vargas. E de 1937 a 1945, Estado Novo. Quarta República é de 1945 a 1964. Ditadura Militar, 1964 a 1985. Aqui eu vou me aprofundar um pouquinho mais, né? Porque é bem polêmico ainda nos dias de hoje, né? Que o pessoal ainda tem aquela confusão, né? E às vezes, muitas vezes, aquela discussão em torno de não é ditadura, né? Foi uma intervenção, né? Foi no caso uma revolução, né? Por que eu vou falar que é ditadura aqui nesse período? Porque aqui foi, né? Pessoas foram caçadas, foram torturadas, foram mortas, e esse período durou 21 anos, né? Então é um período bem longo da história, tá? E se for trazer para capoeira, né? Também sofreu perseguições, aí a capoeira sobreviveu esses 21 anos aí de ditadura militar, mas a capoeira também ela conseguiu sobreviver, principalmente Rio de Janeiro, né? Salvador, e Rio de Janeiro mais porque surge aí alguns grupos aí de capoeira que eram, né, filhos aí da classe média alta, né, principalmente aí do subúrbio aí, do Rio. E já em Salvador já tinha já a presença já de Mestre Bimba e Mestre Pastinha, né, que na década de 30, já na era Vargas, Bimba abriu a primeira academia já com alvará da polícia, né, e na década de 40, Mestre Pastinha. Mas nesse momento agora não vou me aprofundar tanto para não ficar muito longo o vídeo, tá? Então vamos passar para o próximo slide. Não, ainda tem a Nova República, que é de 1985 a 2020. Já no caso aqui da Nova República, né, eu como nasci em 1977, peguei já, era criança ainda no finalzinho aí da ditadura militar, né, então eu já sou fruto aí dessa Nova República, que em 1988 a gente foi aprovada aí, né, a Constituição Cidadã, né, que ela tem esse apelido, né, de Constituição Cidadã de 1988, porque ela em seus artigos aí trabalha a questão da saúde, educação, do lazer, né, para todos, sem distinção de sexo, cor, credo. Inclusive tem trecho da Constituição que traz a questão indígena, né, dos povos originários, quilombolas. Mas infelizmente no Brasil poucas pessoas têm acesso à Constituição, ou tem uma em casa, ou já pegou na escola para ler. Então hoje poucas pessoas conhecem os seus direitos, né? E não leu os artigos da Constituição, infelizmente. Então vamos avançar. Já no próximo slide aqui, na capoeira expressão cultural afro-brasileira, eu trago o seguinte, qual é o público-alvo? Apesar que eu me aprofundei bastante, falei bastante lá nos primeiros slides, mas o público-alvo é a partir do ensino fundamental, séries iniciais. Objetivos da aprendizagem: reconhecer a capoeira como expressão cultural afro-brasileira. E habilidades, né, da BNCC, que é Base Nacional Curricular Comum. Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares e ou da comunidade, elementos de distintas culturas indígenas, afro-brasileira, de culturas de outras regiões do país, latino-americanas, europeias, asiáticas, etc., valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua contribuição para a formação da cultura local, regional e brasileira. Então aqui, principalmente na parte final, traz a questão de que não existe, né, uma cultura melhor que a outra, né, onde uma sociedade ou um grupo, né, tenta se impor dizendo que a sua cultura é melhor que a do outro, aí ele está cometendo o etnocentrismo, né, que no caso é quando tu coloca que o outro é inferior, o outro é primitivo,
né? Então isso aí não colabora em nada para a nossa sociedade, né? E principalmente porque no Brasil é multicultural, né? O Brasil é muito grande, né? Veio para cá vários imigrantes, né? E pessoas de várias regiões do mundo. Então é um país multicultural, né? Então por isso mesmo a gente tem uma riqueza cultural pouco explorada. E infelizmente nos tempos atuais ainda é colocada que a cultura africana e afro-brasileira, ou dos povos originais, né, é uma cultura inferior, atrasada. Pelo contrário, né, ela contribuiu muito, né, ao longo de todos esses períodos aí, né, do século XV até os dias atuais, né, na culinária, na língua, né, até mesmo na sobrevivência, porque quando o europeu chegou aqui era uma terra estranha, né, então precisou muito da ajuda indígena, principalmente das mulheres indígenas, né, o africano também, né, trouxe muita cultura, muito saber ancestral, né, então a gente traz questões para o aluno pensar, para o aluno pesquisar e também ele conseguir entender para que serve a história, né? Como é que ele vai organizar as infinitas informações que tem? É ele conseguir relacionar a vida, o meio onde ele transita, né? Que é local, né? Regional, né? E conseguir entender que está tudo interligado, né? Tá tudo interligado. E aí é uma forma de, quando ele for prestar lá uma prova do Enem, né, que é uma prova bem ampla de conhecimentos gerais, vai ajudar bastante. A partir do momento que ele conseguir associar a cultura dele, o modo de vida dele, dos familiares dele, né, que é a memória coletiva que a gente chama, né, além da memória individual, né, e a questão também de pertencimento, de identidade étnico-cultural. Tá? Então, os primeiros documentos iconográficos produzidos no século XIX são os primeiros registros visuais sobre a capoeira. Tá? Então aqui a gente tem, né, pinturas aqui de viajantes europeus, né, que hoje quando a gente pega vários artigos, livros, né, publicados aí, principalmente fontes primárias, né, que as fontes primárias ela tem algumas riquezas na escrita ou na pintura, mas também traz uma visão eurocêntrica, que é onde coloca a Europa no centro, né, e torna inferior outras culturas, né, como eu tinha falado, principalmente a indígena e a africana. Tá? Mas tem também uma contribuição aí, mesmo sendo uma representação, né, não tão fiel, né, e muitas vezes é um olhar de fora, que não entende a cultura por dentro, né, então tem a questão ali que ele vai colocar ali a sua visão e não a visão do outro, que o outro não se expressa, o outro não tem o local de fala, né, como se diz hoje em dia, tá? Então aqui a gente traz aqui a primeira pintura aqui, Negros Lutando, Brasil, que é de Augustus Early, de 1822, né, século XIX. E a próxima pintura aqui, né, Escravo Tocando Berimbau, de Debré, 1824. É interessante aqui analisar aqui, porque aqui ele traz a imagem de como se fosse, né, vendedores ambulantes, na época eram escravos de ganho, poderiam ser libertos também, mas para viver numa sociedade escravocrata, muitas vezes o escravo de ganho também tinha escravos. Isso era uma sociedade que a escravidão era regida por lei, né? Então, para sobreviver, muitas vezes o escravo deveria ter um escravo, até mesmo para conseguir fundos para alforrear outros, né, próximos assim, que vieram de uma mesma região ou de uma mesma língua. Né? Quando a gente fala assim do continente africano, ele é muito grande, a gente sabe que o português da época ele tentou uma estratégia de misturar povos e tribos que eram inimigos lá no continente africano, dialetos diferentes, cultura diferente, às vezes até religião diferente, e aqui no Brasil eles tiveram que se reinventar, né, e criar meios assim de se comunicar e se proteger contra o opressor. Né? Então aí entra novamente aí a questão da capoeira. E aqui tem a imagem de uma pessoa, né, um senhor aqui, um idoso, tocando berimbau.
né? Então essa imagem ela deixa entender que esse berimbau não está numa roda de capoeira, nem num jogo da capoeira, mas seria para atrair o público, né? No caso, vendedores ali, né? Que é os escravos de ganho, então ele tocava o berimbau para chamar a freguesia. Próximo slide aqui, é bem interessante esse aqui, que é de Rugendas, né? Que é de 1875, século XIX. Jogar capoeira ou dança de la guerra. Então, essa imagem aqui ela é muito usada em camisetas de capoeira, cartazes de evento, né? Porque aqui já é uma bem colorida também, né? Então já mostra aqui a presença do tambor primitivo, né? Não tem ainda a presença do berimbau aqui, pelo menos nessa pintura de Rugendas, não tem o berimbau aqui, somente o tambor e ali mostra ali, né, pessoas ali batendo palmas, né, e o público assistindo ali os escravos de ganho, né? Então isso aqui já é uma capoeira já, né, da cidade, né, capoeira já urbana. E aqui também é interessante esse slide aqui, porque em 1888, né, tem aquela famosa carta assinada por uma, entre aspas, princesa boazinha, né, Isabel. Só que 2 anos depois vem o golpe contra a capoeira, porque lembra, o capoeira ele vinha sendo perseguido desde quando o opressor, o capitão do mato, o feitor descobriu que era uma arma perigosa, né, que a capoeira, o corpo do negro, né, era uma arma. E se ele tivesse conhecimento dessas técnicas da capoeira, ele era, né, no momento de fuga, né, e no momento de perseguição, é onde o negro se sentia encurralado, ele ia se proteger com todas as forças dele e com a técnica que ele adquiriu praticando aquela luta, porque a capoeira, a base dela é luta, né? Então, em 1890, o então general Deodoro da Fonseca fez surgir a proibição da capoeira, decretando o Código Penal, Decreto-Lei 487. Então, fazer aqui a leitura rapidamente desse código aqui. Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil, Decreto número 847, de 11 de outubro de 1890. Capítulo 13, dos vadios e capoeiras. Artigo 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal, conhecida pela denominação capoeiragem. Andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordem, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal. Pena: prisão celular de 2 a 6 meses. Parágrafo único. É considerada a circunstância agravante pertencer o capoeira a algum bando ou malta, aos chefes ou cabeças, sem imporá pena em dobro. Então aqui no que diz aqui é referente bandos ou maltas, né? As maltas de capoeira, principalmente no Rio de Janeiro, eram como se fossem gangues de capoeiristas, né? Então cada freguesia, cada local tinha a sua malta que protegia aquela região, né? Então foi um momento também de o capoeirista se proteger e proteger o seu habitat ali, o seu local ali de sobrevivência, né? Dentro do seu grupo, né? Daí tem a questão da identidade étnica, cultural e eles usavam também certos símbolos nas vestimentas, a forma de andar, de assobiar. Então não vou me aprofundar nessa parte aqui das maltas de capoeira, mas se o aluno quiser pesquisar, né, é só colocar lá no Google lá, maltas de capoeira, aí vai ter as duas principais ali, os Nagôs e Guaiamus, que também eram considerados partidos políticos da época, né, que eram os conservadores, né, e os liberais. Tá? Então vamos avançar aqui para o próximo slide. As fotografias de Pierre Verger foram realizadas entre as décadas de 1940 e 1970. Tá? Então aqui também eu disponibilizo a fonte, né, o site da onde eu retirei, né, que aqui já é daí fotografias, não é mais pinturas, né, então década de 40 e 70 do século 20 já, né, então ali já tem a presença do berimbau, né, então já consegue ver ali jogando de branco, né, ou foto do meio que mostra aqui a roupa de trabalho,
que muitas vezes o negro, principalmente Salvador ou locais assim portuários, né, quando fala assim, vamos vadiar, ou vadiação da capoeira, não é uma questão assim que a pessoa diz, vadio, vai vadiar, não está fazendo nada. Então, no momento que eles estavam esperando chegar a embarcação, chegar os navios, né, naquele momento ocioso eles praticavam a capoeira, né? Então era uma forma também de se exercitar, se preparar, aquecer o corpo para o trabalho pesado depois, que era o trabalho da estiva, né, do estivador, né, de carregar ali cargas pesadas na cabeça. Então ele se exercitava e preparava seu corpo e sua mente também, né? E ali também tinha trocas culturais, inclusive naquele diálogo de corpos. Próximo slide seria mais questões aqui que eu trago aqui para o aluno pesquisar também, né? Então lembra que eu falei lá no início que esse primeiro vídeo aqui, esse primeiro apresentação de PowerPoint é uma construção coletiva. Então, para mim construir o próximo vai depender das perguntas que os alunos me fizerem, as dúvidas, né, sugestões também, e leva um tempo também de pesquisa. Então, a princípio eu vou fazer um vídeo por semana dessa parte teórica, porque também tem a questão da parte prática lá para a educação infantil, que aí sim, uma vez por semana eu vou produzir um vídeo, né? Essa semana eu já produzi o vídeo 1, então eu já tenho que preparar para o vídeo 2 e assim por diante. Mas a parte teórica aqui, vocês também têm que pesquisar, né? Então é uma pesquisa já bem livre e pode ampliar muito o conhecimento e esclarecer dúvidas, inclusive as minhas, né? Porque se vocês pesquisar também e fazer perguntas e trouxer coisas novas que eu não tive acesso, vai me ajudar bastante. Então, vamos lá. Então vai lá uma pergunta lá para o aluno pesquisar, né? Hoje só vou colocar aí no Google lá, ele já te traz um monte de informação, né? E mesmo que às vezes que o aluno não saiba se o site é confiável, como pesquisar, pesquisa, me pergunta, que daí eu vou atrás de outras fontes, o material que eu tenho aqui, meus arquivos pessoais também, arquivos inclusive da material aqui, fonte bibliográfica da faculdade, e eu posso pesquisar lá e trazer outras informações para vocês. Então, de que forma a capoeira se tornou uma expressão cultural afro-brasileira? É uma pergunta, né? Então pesquisa lá. E aqui eu trago uma foto, né, que foi uma apresentação, né, que eu apresentei na Semana da Consciência Negra, a primeira da Uniriter, Campus FAPA. Foi a primeira e única também, porque foi com empenho e dedicação de duas professoras que, que realizaram, né, que eu tive o prazer de conhecer, que foi meu primeiro ano que eu entrei na universidade, né, que foi a professora, a principal responsável, que naquele ano não era minha professora, mas depois, nos próximos semestres, tive algumas cadeiras com ela antes dela sair da Uniriter, né, e fazer outros trabalhos aí também a maioria dos professores faz doutorado, mestrado, né, então a professora Estela e a minha professora que eu tive o contato e que fiz a cadeira de Educação e Cultura foi a professora Fernanda Oliveira, né? Então, no primeiro momento também não foi meu professor no primeiro semestre, mas depois nos próximos foi, inclusive foi coordenador da, da minha primeira, meu primeiro trabalho, né? Que foi de ensino em espaço não formal, que foi na Tia Lolo, né? Então foi meu coordenador de curso aí, foi o professor Raul, tá? Então ele, nessa época, ele era também o responsável aí pela disciplina de História, né? O coordenador do curso de História. E me pediram se tinha possibilidade de levar um grupo de capoeira a uma apresentação, mas em primeiro momento já pensei que isso é o que a maioria dos capoeiristas fazem, né? Eu já fiz também muito, e o tempo às vezes é curto e a gente faz uma roda, todo mundo faz isso, e eu acredito que não ia contribuir tanto. Então, já que eu sou graduando em História, eu resolvia preparar um material em PowerPoint para apresentar, e o material tá lá, né? Disponibilizei também, colocaram na página do Facebook do grupo de História lá, então acredito que contribuiu mais, ficou registrado, né? Então vamos avançar. Próximo slide aqui.
Outra pergunta para os alunos pesquisarem. Por que a capoeira é considerada um patrimônio cultural brasileiro? Mas aí, vou dar uma dica. Os alunos podem consultar no site do IFAM, www.ifam.gov.br. E veja mais, né? Então tem mais dicas aí. Então tem uma dica aqui do documentário da série 500 anos, né? Brasil Império na TV, o episódio 5. Mas tem vários outros episódios agora nesse período aí da quarentena, né? Que o pessoal tem que ficar em casa, né? Principalmente as crianças aí, o vovô, o grupo de risco aí, pessoas que têm já um problema de saúde, assim, imunidade baixa. Então fiquem em casa, estudem, pesquisem, leem bastante, assistem filmes. Então vai alguma dica aqui para mim, para vocês, né? Então esse é um documentário que eu indico bastante, principalmente quem vai fazer Enem. Provavelmente não cancelaram o Enem ainda, pode ser que seja virtual, ou sei lá. Mas quem está se preparando para o Enem continua estudando. Documentário da série, então, 500 anos, Brasil Império na TV, episódio 5. E ali, em vermelho, é o link que está disponível. Mas se colocar essa parte amarela lá no Google, ou no YouTube, ali direto, ele leva vocês até o link, né, do YouTube onde está esse material. Aí o próximo é o documentário Maré Capoeira, é curtinho assim, mais ou menos uns 15 minutos, não passa disso, acho, não chega a 20, não lembro agora de cabeça, mas é bem curtinho. Já trabalhei com ele também na educação infantil, porque principalmente o professor de capoeira, ali tem a questão da roda, da música, os instrumentos, então ajuda bastante na aula, porque daí as crianças elas vão perguntar, né, vão dizer, esse instrumento aqui que a gente está tocando aqui tinha no vídeo. Então, dá para trabalhar com todas as idades, né? Já no caso de um professor de história, que não é capoeirista, né? Então, séries iniciais ali, ensino fundamental, tranquilo também. E aqui também o pessoal, os pais, professores, né? Porque esse vídeo, esses PowerPoint, esse material, eu estou disponibilizando para todo mundo, professores, educadores, pais, pesquisadores, simpatizantes da capoeira, né? Tem o artigo sobre Mestre Bimba, na revista da História da Biblioteca Nacional. Também aqui tem o link ali disponível, esqueci de colocar em vermelho, mas está ali www.revistadehistoria.com.br. Aí o próximo, acredito que muitos já viram esse filme, né, mas o ideal, né, que muitos filmes assim seja apresentado por um professor, que ali ele vai escolher as cenas, vai explicar, né, as dúvidas, porque muitas vezes se vê o filme em casa, né, é um filme comercial, às vezes tem a idade ali, né, classificatória, né, porque tem cena de beijo, tem cenas fortes às vezes, né, de uma certa violência, não tão forte assim, porque hoje em dia tem novelas piores, né, mas mais para um educador a gente vai escolhendo as cenas e aí vai explicando. Então é um filme comercial, né, como eu falei, para o cinema, né, para atingir vários públicos, e daí tem efeito especial. Lembrando que um cineasta ele não tem compromisso com a verdade, né? Diferente se for fazer um professor de história for fazer um filme, muitas vezes não vai ter esses efeitos especiais, às vezes vai ser um filme para muitos assim, meio chato, meio longo, porque os professores falam demais e aí a gente é meio chato assim para a questão histórica, né? Então o cineasta ele tem essa liberdade, né, de criação. Mas é interessante que também que tem partes ali que é fotografia, a imagem de época, né? Lembrando que também o filme muitas vezes ele retrata muito mais o momento atual do que o momento da época, né? Que o filme tenta retratar. Assim como os quadros também, né? A gente pegar os quadros da época é uma representação, né? Muitas vezes foram pintados, né, bem depois e são quadros encomendados, né? Quem está comprando o quadro diz como é que quer ser pintado, como é que deve pintar, como é que se posiciona as cenas, né? Então não é uma representação fidedigna, né? É apenas um quadro histórico que tem uma visão de fora, né? Sempre a visão de fora e muitas vezes eurocêntrica,
né, e etnocêntrica. Então, o filme Besouro é um filme bom para assistir. Tem também ele completo no YouTube. Só botar lá filme Besouro, vai aparecer lá completo, né? Que a direção é de João Daniel e Patrícia Andrade. É um filme de 2009, de 95 minutos. Agora, o próximo slide é que, como a gente tinha mencionado a questão do IFAM, do reconhecimento da capoeira, aqui eu vou dar também uma prolongada um pouco mais para explicar assim, tem uma confusão, né? Às vezes até dentro da capoeira, mas fora da capoeira muito mais, que quando se fala do reconhecimento da capoeira como patrimônio imaterial do Brasil, o pessoal remete 2014 à Unesco, né? Esse ano de 2008, a capoeira foi reconhecida pelo IFAM, né? O Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, né? Então tem lá o livro do tombo lá, que é onde, né, reconhece através de todo o legado, toda a história que a capoeira traz do século XVI aos dias de hoje, né? Então, se for ver do século XVI e apenas um século 21, né? 2008, século 21, que a capoeira ela teve esse reconhecimento, mas, né, antes tarde do que nunca. Infelizmente, muitos mestres morreram com esse ideal, que sabia que a capoeira ia chegar lá e ser reconhecida, valorizada e respeitada, né? Mas eles lutaram para nós, hoje, a futura geração, colher esses frutos aí. E às vezes também tem as dificuldades, às vezes que a gente passa aí, mas comparado aos nossos ancestrais, a gente está ganhando as coisas até de mão beijada, né? Então não dá para reclamar muito. Então aqui vamos lá para os antecedentes do registro, tá? Em 2004, o ministro Gilberto Gil leva uma comitiva de 15 capoeiristas da Suíça para celebrar a paz mundial e anuncia a futura criação de um programa nacional e internacional da capoeira. 2005. A reunião para o reconhecimento da capoeira como patrimônio imaterial para definição do recorte das pesquisas do registro. E aí, em 2006, se dá o início do processo do registro, por iniciativa do Ministério da Cultura, com apoio dos capoeiras, né? Então, tinha uma comissão lá de capoeiristas, né? De alguns estados também, né? Junto com o ministro da época, né? Gilberto Gil. Então, se for ver ali, ó, iniciou em 2004, mas só em 2008, né, que teve o reconhecimento do IFAM, né? Então, levou 4 anos a esse processo. E embaixo aqui tem a logomarca das instituições, né, oficiais aí, que trabalharam em cima desse registro, que no caso é o Programa Pro Capoeira, Fundação Palmares, o IFAM e o Ministério da Cultura. E aqui eu deixo para vocês as referências bibliográficas, né, quem quiser se aprofundar mais, pesquisar, né, que aqui é a base de algumas pesquisas que eu fiz, né, e para poder também conversar com vocês aqui. Claro, faltou outras fontes eu colocar mais, eu coloquei muito mais da parte da capoeira, porque essa parte aí da questão da período histórico do Brasil tem muito aí nos livros didáticos, né? E é isso aí. E o livro didático eu vejo ele como um PowerPoint do professor. Que o professor tem que ampliar o conhecimento, não pode ficar preso só ao livro didático, né? Que também ali tem a visão de quem está escrevendo, né? Tem uma certa limitação também, assim como eu, né? Nesse campo da pesquisa tem os meus limites, estou aprendendo, por isso que eu estou dizendo para vocês que esse primeiro vídeo é uma construção coletiva, né? Claro, começou comigo aqui sozinho, individualmente, falando sozinho com vocês aqui, mas eu espero que a construção dos próximos tenha ajuda, né, questionamento, né, dicas, né, onde pode melhorar, o que é interessante pesquisar e vamos construir junto. Então, vou passar lá para o próximo. Então aqui, né, eu trago a imagem aqui do ator Lázaro Ramos, que ele interpretou um capoeirista na novela Lado a Lado, saiu na Rede Globo, não lembro agora que ano saiu, mas se botar lá a capoeira, a novela Lado a Lado no YouTube também tem partes da novela lá, tá? E quando ele assiste uma competição ao ar livre, um ringue ali que foi criado, que vem um lutador
desafiar, né? A princípio eu acho que era um lutador de jiu-jitsu, outros lutadores locais, né? Ele aceita o desafio para mostrar a eficiência da capoeira, tá? E no final daí da luta, quando ele vence, na novela ele fala essas frases aqui que eu vou ler para vocês, né? Vou ler junto com vocês, né? Porque tá na tela, né? A capoeira não é coisa de marginal, não. Capoeira é coisa de brasileiro. Para jogar capoeira precisa de ritmo, de força, de coragem, mas acima de tudo precisa de orgulho. Eu tenho orgulho de ser capoeira, de ser negro e de ser brasileiro. Né? Então essa frase também, né, é uma frase que para mim também tem muito valor, né? Remete também a uma memória coletiva, né? Muito mais que a memória individual, né? Porque eu tenho também a minha memória individual e a memória coletiva também vem da minha família, dos meus amigos, no meio onde eu circulo, da minha identidade étnica, né? Como eu sou um afro-brasileiro, né? Sou fruto da miscigenação, né? Sou, acredito, terceira geração de liberto, né? Porque até onde eu sei, né? Minha bisavó, ela era africana, né? Meu bisavô português, a minha avó não conheci, eu nasci depois que ela morreu, mas ela trabalhou a vida inteira, desde criança, como doméstica, né? E já de criança, e depois também teve vários filhos para criar, passou uma certa dificuldade. Então, depois a minha bisavó, minha avó pegou já a questão já era liberta. Aí vem a minha mãe, depois vem eu. Então, eu sou a terceira geração de liberto. Lembrando, né, que período colonial, né, inclusive até a abolição da escravidão, se falava também na questão do escravo branco, porque lembra quando tinha o tráfico interno e muitas vezes as negras eram violentadas pelos seus senhores, ou o filho do patrão, enfim. Então, fruto do estupro, muitas vezes nascia aquele visto como um bastardo, que era chamado de pardo, né? Pardo, que é o filho de um branco com uma negra. Então, o filho, ele, por nascer num ventre escravo, automaticamente ele tinha o estatuto da mãe. Então, podia ser escravo. Depois vem a questão do ventre livre, mas daí tinha todo um sistema também que era burlado, porque lembra que eu falei para vocês que a questão do brasileiro, ele só vem depois da independência, né? Era Vargas, a questão nacionalista também, que era toda uma questão regional, né? Que cada região diz, eu sou gaúcho, eu sou pernambucano, e ninguém dizia que era brasileiro, né? Mas no período aí colonial imperial se falava no luso brasileiro. O luso brasileiro era o português que nascia no Brasil, né? Porque a palavra brasileiro era vista como traficante escravo, né? Porque o traficante de escravo é o brasileiro. Então ninguém queria ser chamado pro período, para a época, de brasileiro, tá? Então era o português que nasceu no Brasil, ele não era português, não nasceu em Portugal, mas então ele se via como luso brasileiro, né? Para mostrar essa questão da ancestralidade dele, né? Da identidade étnica dele. Então, galera, agora com essa frase aí, né? Então entra aí uma questão da reflexão, o pessoal pesquisa, vamos construir junto. Então estamos chegando aí pro final, né? Que é o final do vídeo. E até um próximo vídeo, uma boa noite, uma boa semana para vocês e reforçando, fiquem em casa. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem tem que às vezes trabalhar, tá no serviço aí considerado como essencial, né? E não tem proibição de decreto estadual, municipal, federal, então tá na linha de frente. Já quem trabalha na área educacional, né, principalmente quem trabalha com crianças na área de educação infantil, que é o meu caso, então tô aí respeitando os decretos. As escolas também estão preocupadas, né, estão fechadas, e então a gente está se reinventando aqui nas aulas EAD. Abraço e até mais.